Bom dia, queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula de História do Brasil. O assunto é o processo de independência e o tópico dessa aula é a Revolução Liberal do Porto, que vai ocorrer no ano de 1820, né? Essa revolução ela é muito importante para nós aqui no Brasil, porque ela vai tornar inevitável a ruptura entre Brasil e Portugal. Bom, inicialmente vamos fazer um contexto da situação, né? Brasil e Portugal agora eram integrantes, né, do chamado Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, ou seja, Brasil já havia deixado, do ponto de vista administrativo, de ser uma colônia para se tornar sede do reino, ou seja, toda a administração, toda a burocracia estava na cidade do Rio de Janeiro, não mais em Lisboa. Lá em Portugal, a situação estava bastante delicada, né? Desde aqueles conflitos com as tropas portuguesas, o território português estava sendo administrado por um lorde inglês, né? Então, os portugueses se ressentiam bastante da presença da corte, né? Da presença do seu chefe de governo no seu território. Também havia umas perdas econômicas muito grandes, né, com relação a esse processo de transferência, perdas essas que se acumularam a partir da tratado comercial que o Brasil fez com a Inglaterra em 1810. Então essa população portuguesa se sentia muito ressentida, né, se sentia abandonada, desprestigiada, né? E com um futuro econômico bastante preocupante, por assim dizer, né? Então, em 1820, durante a visita desse lorde inglês, né, desse interventor ao Rio de Janeiro, para conversar com o Dom João VI, explicar como que estava a situação, ocorre uma rebelião na cidade do Porto, isso em agosto de 1820, quando tropas militares ocupam a sede do governo da cidade do Porto, né, e derrubam o governador, proclamando uma junta provisória, né, um governo provisório, no qual vai se proclamar dentro de um ideário liberal. Essa rebelião que ocorre na cidade do Porto rapidamente vai se espalhar por outras cidades portuguesas, né? Lisboa, Braga, e de repente todo Portugal, não vou dizer que está rompendo com Dom João VI, mas há uma rebelião nas ruas querendo um novo modelo político. Que modelo político é esse que eles estão querendo? É criar uma constituição parecida, né, ou tendo como modelo a Constituição de Cádiz de 1812, né, que foi criada naquele período de restauração da monarquia espanhola após a ocupação napoleônica, né? A gente se lembra que Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, destituiu o rei Fernando VII e, em resposta, os espanhóis criaram juntas de governo que deram autonomia às colônias e às províncias. Com a restauração de Fernando VII, houve a necessidade, né, por parte da população de se manter, né, essas prerrogativas políticas. E foi criada uma Constituição liberal, né, que reconheceu o parlamento espanhol, por exemplo. Então, em Portugal, o desejo era esse, né? Eu vou exigir, né, a volta de Dom João VI ao Brasil, mas eu reconheço ainda o seu governo. Não é uma revolução do tipo francesa ou uma revolução burguesa que nós vamos ver posteriormente na Europa ali por volta de 1830, né? Esse ideário que se proclama liberal, na verdade, defende a manutenção dessa monarquia, porém com uma constituição, com a convocação de cortes, né? Cortes constitucionais,
ou seja, limitar, de certa forma, esse poder arbitrário que o rei português tinha. Esse caráter liberal da Revolução do Porto vai ser bastante importante, porque vai servir como agregador, né, de vários grupos políticos, várias personalidades que vão, a partir desse pensamento, né, desse balaio de gatos, que é o termo liberal, defender ou, promover ainda mais essa rebelião. Pois bem, então, em agosto de 1820, eu tenho essa rebelião de caráter constitucionalista, mas em virtude da distância entre Portugal e Brasil, né, essas notícias chegam muito tarde aqui no nosso território. Quer dizer, Dom João VI vai levar em torno de 3 meses para tomar ciência do que estava acontecendo em Portugal, onde então essa rebelião já estava tendo uma organização muito grande, né? Lembrar que é o papel da Inglaterra, que de certa forma lavou as mãos para esse acontecimento. Pois bem, quando essas notícias começam a chegar no Brasil, a situação se torna bastante dramática. Primeiro, porque na província do Pará, o governo, né, as autoridades locais se juntam com os portugueses e não reconhecem mais o poder político de Dom João VI, né? Então aqui é bastante interessante nós pensarmos o que era o Brasil nessa época, né? Essas províncias do norte do Brasil, elas tinham muito mais contato com Portugal do que com o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Brasil era praticamente 2 estados, as comunicações eram muito complicadas, esse poder político ele não conseguia se fazer de forma absoluta ou centralizada. Então o Pará resolve, não vou mais obedecer Dom João VI e estou apoiando as tropas, né, essa rebelião em Portugal. Dramático também vai ser a situação de Salvador, né, na Bahia, que é onde está o grosso das tropas portuguesas, né? Bahia Salvador era a antiga sede do governo, então as instalações militares portuguesas estão lá, né? A proximidade com a Europa, só que em Salvador os militares também aderem à causa. Claro, principalmente porque como a rebelião em Portugal foi uma rebelião iniciada, né, promovida pelos militares, houve um corporativismo, se é que eu posso falar isso, que vai acabar defendendo essa causa portuguesa, né? Então aqui os militares também vão tomar o governo, destituir o governador local e vão mobilizar as tropas para defender essa revolução. Ou seja, Dom João VI se encontra numa situação bastante delicada, já que as tropas que ele tem no Rio de Janeiro não são capazes de destituir esse movimento que ocorre na Bahia. Esse movimento na Bahia também ele passa a ser bastante promovido por políticos locais, jornalistas como o Cipriano Barata, né, que a gente vai lembrar lá da rebelião, né, da rebelião de 1898, né? Ele é o editor do jornal O Sentinela e ele passa a promover, quer dizer, o ideário político dessa rebelião que vai se dar em Portugal. Então, Dom João VI, ele se sente bastante pressionado, os militares aqui no Rio de Janeiro não têm força para fazer nada, então, em janeiro de 1821, Dom João VI é obrigado a reconhecer, né, a dialogar com esses rebeldes em Portugal. Inclusive, ele passa a afirmar que realmente ele vai voltar para Portugal para tentar conduzir melhor essa situação. Nesse momento, a população brasileira, né, não só a elite, mas a sociedade brasileira, ela começa a tomar partido desse processo.
e vai se classificar em dois grupos, né? Nós vamos ter o chamado Partido Português, né? Então aqui é primeiro lembrar que são partidos não como organizações, né? Não como instituições, mas partidos aqui como uma tomada de apoio, né? Então, esse Partido Português não significa, obviamente, apenas portugueses, né? Eu tenho brasileiros, pessoas que nasceram no nosso território, que vão tomar parte dessa opinião, né? Mas, na sua maioria, são os grandes comerciantes que desejam, sim, uma retomada do controle por parte de Portugal, né? A ideia do exclusivismo comercial, né? Do monopólio, e desejam o retorno de Dom João VI e que ele reconheça essa Constituição. Por outro lado, começa a surgir no Brasil o chamado Partido Brasileiro, que começa a defender, né, a permanência de Dom João VI aqui e uma maior autonomia por parte do Estado brasileiro, né? Ou seja, não reconhecer o que está acontecendo lá. Dom João VI ele tenta lidar com essa situação de uma forma bastante ambígua, né? Por mais que ele tente dialogar com esses rebeldes, ele acaba postergando esse processo e não há outra alternativa para os militares aqui no Brasil senão pressionar Dom João VI a jurar a Constituição. Né? E Dom João VI é obrigado a fazer isso. Isso é bastante importante para nós, porque vai tornar esse processo definitivo, né? Ao jurar uma Constituição que ainda não foi feita, né, não foi escrita, ao mesmo tempo que se cria uma esperança no Brasil, né, de que agora as instituições vão mudar, né, tanto no Brasil quanto em Portugal, mas torna esse processo inevitável. O rei jurou, né, não tem mais como voltar atrás. Esse processo está acontecendo, então serão convocadas uma Assembleia Constituinte, começa a haver essa mobilização em todas as províncias brasileiras e aí já se começa alguns problemas, né? O primeiro que nós temos aqui é a questão de como que vai se dar a representatividade dos deputados, né? Será um deputado para cada 30 mil habitantes, porém que o censo utilizado para aferir a população não é o de 1820, mas sim o de 1808, ou seja, antes da transferência dos portugueses para o Brasil. Isso acaba gerando um desequilíbrio, tanto que o Brasil, né, os brasileiros vão ter 50 deputados, enquanto que os portugueses terão 120 deputados. Estou lendo no livro aqui, porque esses dados bastante... os números fogem, né? O livro é esse aqui, ó. Brasil Monárquico, Sérgio Buarque de Holanda. Velho, mas bom. Muito detalhado, muito. Assim, ó, cansativo de ler, né? Mas muito nomezinho, muita cifra econômica, muitos dados. Então, não dá para passar como texto. Bom, então, o que a gente percebeu aqui é que eu vou ter 50 deputados brasileiros e 120 deputados portugueses. Quer dizer, há um desequilíbrio nessa Assembleia voltado para, digamos assim, o ponto de vista de Portugal. Pois bem, né? Dom João VI, então, vai tentar uma última cartada, né? Ele vai tentar, de certa forma, criar um clamor dentro da sociedade brasileira para que a sua permanência aqui no Brasil se torne imprescindível, né? Ele não quer mais voltar para Portugal, né? Ele assinou ali que vai voltar, mas ele está meio refém. Ele conta com a expectativa dos brasileiros, daquele temor que começa a ocorrer aqui no Brasil. Não, se Dom João VI vai voltar para lá, grande parte dessa elite da corte portuguesa também vai voltar. É uma corte que depende do rei, né? É uma corte que é, de certa forma, um nepotismo, se a gente pode dizer,
E a ida deles para lá pode significar a fuga de capitais, né? Vamos lembrar que quando Dom João VI veio para o Brasil, 50% da receita de Portugal veio junto. Quer dizer, Portugal ficou completamente abandonado do ponto de vista de recursos financeiros. Aqui poderia acontecer a mesma coisa. Dom João VI conta com essa expectativa. Então, no dia 21 de abril, ele vai anunciar o ministério que vai ficar aqui no Brasil, vai se despedir da população e ele quer fazer, então, uma grande reunião lá numa igreja no Rio de Janeiro e tentar ali essa mobilização. Porém, quando ele anuncia isso, a coisa meio que foge do controle, né? Muitos panfletos começam a surgir espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Os militares, né, estão preocupados, né? Então os militares passam a protestar, né, a criar esse clima de tensão aqui no Brasil. E essa reunião acaba sendo transferida de um local fechado, que era a igreja, para a Praça do Comércio, né? Um ambiente aberto, e aí a população vai em massa. E as coisas começam, né, como qualquer grande aglomeração, com as pessoas preocupadas, começa a fugir do controle, né? Então tem pessoas que vão lá defender Dom João VI, outras que vão pressionar para que ele fique, outros se solidarizar, outros vão protestar, e tu começa a ter um grande tumulto, a situação começa a fugir do controle, e daí o Dom Pedro I, né, o filho de Dom João VI, que vai ficar no Brasil na condição de regente, ele ordena as tropas, né, militares para dispersar a população. E aí eu vou ter uma pessoa morta, né, eu vou ter várias pessoas feridas, e é um grande baque, né, na situação, né, política aqui do Brasil, e Dom João VI, então, acaba sendo obrigado não que ele queria, a ir embora para Portugal. No seu lugar aqui, ele vai deixar um ministério composto basicamente por brasileiros, né? Ele não deixa portugueses no comando, e vai entregar o comando do Rio de Janeiro, né? O comando da capital, para o seu filho Dom Pedro I, que agora começa a surgir aqui como uma grande liderança política, né? Principalmente por esse episódio da Praça do Comércio, né? Quando havia ali uma preocupação de como fazer, vários conselheiros do rei, políticos, como vamos acalmar, e ele tomou o partido, né? Essa decisão de dispersar a população, mesmo com atos de violência, é uma decisão atribuída a Dom Pedro I, né? Um rapaz jovem, né? Vamos lembrar que ele nasceu em 98, então ele tem aqui 22 anos, e ele rapidamente, num pulso firme, né, contrariando todas as expectativas, né? As pessoas não apostavam muito nessa capacidade política dele. Então, Dom Pedro agora fica no comando do Rio de Janeiro, e Dom João VI vai-se embora para Portugal. Começa então a haver essas eleições aqui no Brasil, né, para essa Assembleia Constituinte. Isso vai ser importante porque, de certa forma, vai começar a fortalecer uma oligarquia, né, essa presença política de algumas pessoas aqui, compra de votos, intimidações, e também vai, de certa forma, mostrar uma dificuldade, né, expor a dificuldade da unidade dentro do Brasil, porque essas províncias elas vão começar a ter deputados com posturas completamente diferentes, né, visões republicanas, visões absolutistas. Quer dizer, tu percebe que o Brasil não é aquela unidade que o Dom João VI imaginava que ia ter, e a situação é bastante delicada. Então, os grupos maçônicos que as lojas maçônicas que são reabertas nesse período começam a ganhar bastante influência, né? José Bonifácio percebe, antevê todo esse processo e segura seus deputados aqui, né? Ele não quer essa representação lá. O Gonçalves Ledo, por outro lado, dentro do seu viés republicano, ele acredita no processo, então grande parte
dos apoiadores dessa corrente do Gonçalves Ledo se dirigem a Portugal, né, vão participar das cortes, só que aí começa a grande decepção, né? Quando são abertas as cortes em Portugal, é um processo já direcionado, né? Os portugueses, eles passam a conduzir esse processo, né? Na verdade, a Assembleia começou mesmo antes da chegada de alguns deputados portugueses, muitas pautas já estavam praticamente encaminhadas, não houve tanto debate, e o que ficou estabelecido a partir da Revolução Liberal do Porto é a retomada do Brasil ao seu papel de colônia, né? E isso se deu através de algumas imposições bastante claras, que era, primeiro, a transferência de toda a burocracia, né, do Brasil para Lisboa. Então, os tabelionatos, os cartórios, a justiça portuguesa, né, a administração, ela tem que voltar para Portugal, ou seja, o Brasil ele vai ficar novamente à míngua, né? Lembrando que na época colonial qualquer tipo de processo ele tinha que ser resolvido em Lisboa, então são 3 meses de viagem de navio e depois volta, né? Então havia uma lentidão muito grande no processo jurídico no Brasil, e isso vai acontecer novamente. Portugal exige uma intervenção nas províncias, ou seja, que agora em Portugal seja determinado quem vão ser os governadores, né, os intendentes, os funcionários, decisão da Corte de Portugal, a volta do monopólio, né, do exclusivismo comercial, né, então a volta do Porto Único, né, isso aqui, imagina 12 anos depois da abertura dos portos promovidas por Dom João VI, e por exemplo, o exclusivismo do vinho português, né? Agora só pode ser consumido no Brasil o vinho de Portugal. Ou seja, é uma deliberação que transforma o Brasil novamente numa colônia. E quando essas notícias chegam no Brasil, em dezembro de 1821, elas caem como uma bomba e elas tornam então imprescindíveis a nossa independência. Então, assim, nós temos que notar que essa independência do Brasil, se ela já era um projeto estudado ou inevitável que iria acontecer, já que isso estava acontecendo em toda a América Espanhola, ela é antecipada, né? Ela é, de certa forma, posta em discussão com essa Revolução Liberal do Porto, ou seja, não tem mais como adiar. Aquele sonho que nós vivíamos aqui de um grande império, com o Brasil no comando, como que estava, em 1820 ele se desfez. Então, a partir desse processo, nós vamos começar a ter a independência, a articulação do nosso país, né? A nossa liberdade. Pessoal, qualquer dúvida, perguntem.